Pecar é basicamente se desviar da lei de Deus. Romanos 2:12. É viver sem a lei de Deus. Portanto, abraçar a confiança e a obediência é essencial para seguir os passos que Deus planejou para nós. Transgressão e a desobediência à autoridade de Deus, o que ele se constitui em iniquidades e pecados. Pecar é uma questão de conduta, como falei para vocês, enquanto transgressão é uma questão de atitude do coração. O presente século ele é caracterizado por transgressão. O homem no coração tem decidido andar por um caminho que ele sabe que é um caminho de morte. Nós estamos numa era que conhece a verdade, que Paulo diz ainda em Romanos 1, embora tenham conhecimento da verdade de quem Deus é, eles negam o Criador e a sua verdade. Fala, nós estamos vivendo uma era que o mundo está cheio de transgressão. O homem sabe o que é mulher e o que é homem. Sabem, mas eles querem transgredir a própria criação, a natureza. Isso é uma ordem. Eles estão transgredindo. Deus deu uma ordem para crescermos e multiplicar, sermos férteis e fecundos sobre a terra. E os homens estão transgredindo violentamente esta ordem. Abortos e muitos outros tipos de anticoncepcionais e coisas que estão matando as crianças. Transgressão. Relação sexual oposta à natureza. Ok? Transgressão. Então estão ensinando as crianças, estão ensinando as pessoas a transgredir a consciência, a lei da consciência. Qual o resultado disso? Manifestação do anticristo e juízo final. Esse é o fruto do que esta geração vai colher. Destruição. Fala, persistência na transgressão. Só tem um resultado final. Juízo. Acabou. Acabou. Um líder, quando ele transgride a autoridade de Deus, ele sabe a verdade da palavra, ele adultera a palavra para manipular as pessoas com a autoridade que ele tem, isso se torna feitiçaria. Isso para Deus é doutrina de Balaão. O Senhor fala para a igreja de Pérgamos, eu tenho contra vocês que vocês estão permitindo a doutrina de Balaão, que ensina a lançar tropeço para o meu povo, a comer sacrifícios da idolatria, prostituições. Então tinha líderes que estavam, de alguma maneira, corrompendo a igreja com a doutrina de Balaão, ou seja, por interesses próprios, estava se prostituindo com as pessoas e as pessoas se prostituindo com os líderes. Então muitos líderes hoje são bezerros de ouros no altar. Muitos líderes hoje são balaões no altar, que por causa do dinheiro profetizam segundo o que os balaques querem. Então nós estamos nesse problema. A transgressão dentro da igreja é essa, desrespeitar a ordem da palavra de Deus em detrimento e busca de interesses pessoais. Então você tem que entender muito bem, temos que vigiar com a nossa conduta e vigiar com muitos que estão em cima do altar. As intenções e as motivações inflamadas pelo inferno por questão de dinheiro e posses e hoje você sabe que é a posição, visibilidade. Né? Vamos continuar? Está sendo bom para vocês? Amém? Amém? Dois princípios que regem o universo. Nesse vasto universo vamos nos deparar com dois caminhos distintos. Seguir a autoridade divina de Deus ou se perder nos desvios da rebelião satânica de Satanás. Existem dois caminhos no mundo espiritual, nesse universo tão grande. Num universo tão grande desse, existem dois caminhos que regem a vida do ser humano. Ou você se submete à autoridade divina de Deus, mesmo que vai comprometer a sua carne, a sua vontade, seu desejo, tudo que você é, vai ter que negar isso. Mas há mais liberdade em obedecer os mandamentos que satisfazem a nossa carne, a sua vontade, verdade, não é? Você tem mais liberdade hoje aqui dentro que lá fora. Porque a vontade do homem, o pecado, escraviza o homem em autossatisfazer, em uma satisfação que nunca tem fim. É um poço sem fim. Agora, a presença de Deus, ela te satisfaz de uma maneira que te torna completo. Só Ele te satisfaz. Só Ele satisfaz. Fala, dois caminhos. Ou você segue a submissão à autoridade divina ou o desvio da rebelião de Satanás. Lembra-se,
Lembre-se que não é possível caminhar com Deus enquanto se fleta com rebeldia. Escolha sabiamente o caminho que vocês querem. Não podemos servir a Deus e ao mesmo tempo andar nos caminhos da rebeldia, revelando um espírito rebelde. Satanás ele ri quando uma pessoa rebelde prega a palavra de Deus, pois nela habita o princípio de Satanás. O verdadeiro princípio do serviço está em submissão à verdade. Amém, amém? Glória a Jesus Cristo. Depois você lê Mateus 21, 23. Questionar a autoridade de Jesus. Que autoridade você faz se ensinar essas coisas, que você prega essa palavra? Com que autoridade você está exortando a gente? Aí Jesus deu uma contrarresposta para os contradizentes. Perguntaram aqui de quem era a autoridade que ele carregava. Da glória de Jesus Cristo. Bom, agora nós temos aqui pontos importantes que eu vou falar para vocês, esforçando para obedecer à vontade de Deus. Tem muito segredo que eu quero falar com vocês, mas eu quero falar só o princípio do reino e eu vou resumir algo para vocês aqui. Porque dentro disso aqui eu vou entrar sobre a questão de Eva. Eu vou dar um resumo para vocês, esse era um ponto importante também de matéria para vocês. O problema de Eva foi que ela não questionou a voz de quem estava ouvindo. Ela ouviu a voz de Deus falando, não coma desse fruto. Depois ela ouve a voz de uma serpente e não questiona a autoridade da serpente. Ô serpente, com que autoridade você está falando isso? Ela não questionou isso. Questione a voz que vem dentro de você. De onde vem essa voz? Questione que tipo de voz está influenciando a sua vida. Questione quem você está ouvindo. A quem esses homens ouvem? A fonte do conhecimento deles vem da onde? O ministério deles é de Deus ou dos homens? Fala, o ministério dos homens é muito poderoso, mas não tem autoridade. Ele não vai poder ter autoridade para proteger a vida de vocês dos demônios. Não vai. Lembre-se que isso que eu vou falar para vocês. Não podemos confundir manifestação de demônios com verdadeira libertação. Jesus deixou bem claro, o princípio é: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não se satisfaçam só com a migalha que cai da mesa. Senta na mesa para comer o pão da palavra. Aí você vai ser liberto. Só é liberto quem senta na mesa da comunhão com a palavra. É o pão dos filhos, é quem senta na mesa, quem tem comunhão. Quem não tem relacionamento não tem transformação. Quem não tem relacionamento com o pão dos filhos, que é a palavra, não tem transformação, não existe. Não existe libertação na terra sem a influência e o poder da palavra sobre a pessoa. Tu viu o caso de um ministério com um profeta no Rio de Janeiro lá, que se diz profeta, vou lá e profetizou para a mulher, manifestou o demônio, ele até acertou certinho, ele quer matar ela e seu filho. Está certo. Na mesma semana, ela matou o filho. Porque manifestar demônio não é libertação. Isso já ficou bem claro para nós. Se a pessoa não se sujeitar a uma verdade que pode proteger ela, ela não tem proteção contra os demônios. Fala, não existe proteção contra demônios fora da autoridade da palavra de Deus. Acabou. Você vai ter que se submeter a uma verdade, uma autoridade sobre as tuas emoções, sobre os teus sentimentos, seus pensamentos, quem você é, vai ter que estar influenciado e governado pela palavra de Deus. Não tomamos as nossas decisões por base de movimentações de emoções. As nossas decisões têm que ser tomadas por base da autoridade, da convicção do que Deus fala na sua palavra para nós. Você vai se mover, tem uma palavra de autoridade sobre você. Deus te deu uma palavra. Se mova. Se mova. Agora, se Deus não te deu uma palavra, não se mova. Se a palavra não está com você, não faça, que vai dar ruim. Repita comigo, enquanto eu não tiver uma palavra de Deus, de direção para a minha vida, tomadas de decisões, eu me nego a tomar qualquer decisão sem a autorização da autoridade da palavra de Deus. Pronto. Se você fizer isso, você está respeitando a você mesmo, se protegendo. Fala, obrigado, Jesus. Calma que daqui a pouco a gente vai dançar no poder, amém? Princípios do reino, anota aí. Quanto mais obediência um homem cresce, suas ações e vontades próprias diminuem. Fala, quando a obediência cresce, a minha vontade diminui.
Isso significa que disciplinamos as nossas vidas e nos submetemos à autoridade de Deus. Maior será o nosso desejo em obedecê-lo. É no esforço em obedecê-lo que você vai obedecê-lo. É na luta para obedecer que a tua vontade é rendida. Ela desaparece. Fala, minha vontade, ela vai desaparecendo no ambiente da obediência. Desaparece, você não vai nem mais saber o que é a sua vontade. Você não vai nem mais saber. Assumindo completamente a sua vida. E quando manifestar uma vontade de tudo, tu vai saber claramente que é sua. Amém, amém? Você não vai ter dúvida disso. Muitos cristãos estão ocupados com atividades, mas carentes de obediência. À medida que aprende a orar e a buscar a Deus, suas ações gradualmente diminuem, tornando cheios de obediência. Fala, a oração, a busca pela presença, me leva à submissão, à sua obediência. Outro ponto, a maioria se engana buscando coisas relativas dentro do Evangelho, que satisfazem suas vontades. Mas os mais maduros se contentam com a obediência e não com a atratividade. Fala, quando eu sou maduro, a atratividade não me seduz. Hoje os ministérios são muito sedutivos, né? Sedutores. Hoje estou vendo muitas pessoas sendo seduzidas dentro do Evangelho. Um dia, eu era bem jovem, eu morava na comunidade, tinha um líder que eu admirava ele. E ele tinha recebido algo na vida dele que ele foi transformado, né? Então o cara estava debaixo de um poder de Deus extraordinário. Levantava a mão, caía multidões do poder de Deus, milagres, cura. Ele pregava uma palavra santa. Passou-se os anos, eu nunca mais vi esse líder. Desconectei, tinha até conversado com ele, ele já era um homem de idade já. Aí um dia eu estava em Brasília. Aí eu fiquei sabendo que ele estava lá perto de onde eu estava. Falei, pô, esse pastor? Falei, aí eu convidei outro pastor que estava comigo. Vamos lá ver o pastor? Vamos lá. Irmão, eu sentei naquele lugar, eu fiquei tão apavorado que dava vontade de fugir dali de dentro. Quando aquele homem começou a pregar a palavra, eu falei, Senhor, o que esse homem está pregando? Eu ficava olhando esse homem pregar, falei, eu querendo ir embora, eu querendo ir embora. Quando ele começou a pregar, já fiquei agitado para ir embora. Falei, esse homem está pregando a palavra, isso aí não é a palavra de Deus. Ele estava no meio de um povo muito pentecostal, pregando. Eu fiquei olhando, observando ele todo o tempo. Não demorou muito tempo, porque a falsa palavra que ele pregou já se converteu em doutrina de Balaão. Aí ele levantou e foi no meio da igreja, eu vejo um anjo com a espada aqui no meio da igreja. Tem 12 nomes de pessoas aqui dentro. Ele vem fazer justiça pelas pessoas. E esse anjo está pedindo aqui essas pessoas aqui agora, para fazer um voto aqui, ó. Pessoas com R$1.000 que pode dar R$1.000. Aí começou com R$1.000, ninguém levantou. Aí ele foi diminuindo. Aí foi um rolation, até chegar a R$100 e começou o povo levantar. Aí eu falei pro pastor, vamos meter o pé daqui que o negócio tá bravo. E eu meti o pé, fui embora, queria saber mais e saí fora. Então você vê que eles se corromperam pelo o caminho de Balaão, em busca de recompensa própria. Então você vai ver que nós estamos profeticamente encarando esses 7 perfis de igrejas nessa era que nós estamos vivendo. Temos 7 perfis de igrejas. E temos essas igrejas que são como Balaão. Vamos continuar, esses ministros. Toda atitude que implica em desobediência constitui em queda. Anota aí. Não é inevitável. Fala, onde tem desobediência, tem queda. Acabou, pronto, final. E se teve uma coisa que, durante todos esses anos que eu passei dentro do Evangelho, meu filho, ser quebrado no cerne da tua vontade não é fácil. Porque Deus ele confronta teu ego e teu orgulho. De quebrar seu orgulho, de fazer ele tratar no seu ego, é te libertar você da sua independência, da rebeldia. E te estabelecer você debaixo de uma dependência, de uma submissão. Quem está comigo fala amém.